Aula de número 9, o batismo em águas. Referência bíblica. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus, capítulo 28, verso 19 e verso 20. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém, aquele que não crer será condenado. Marcos, capítulo 16, verso 15 e verso 16. Verdade em ação. O batismo é o sacramento que sinaliza que o novo discípulo aceitou a fé em Cristo e decidiu obedecê-lo, morrendo para o mundo e renascendo para uma nova vida através da fé em Cristo. Quando nós observamos a sociedade, nós vemos que todos os grupos de pessoas, as tribos urbanas, costumam ter alguns rituais de iniciação que sinalizam que a partir daquele momento aquela pessoa passa a participar da filosofia, das crenças, dos valores daquele determinado grupo que ele escolheu participar. A Igreja de Cristo também possui um sacramento que é utilizado para simbolizar a sua iniciação na fé. E esse sacramento, que algumas igrejas chamam de ordenança, é o batismo em águas. Nós precisamos, nessa lição de número 9, situar o discípulo e o aprendiz do Evangelho a respeito do que é o batismo em águas. O meu objetivo nessa lição, primeiro, é conceituar o que o batismo é. Segundo, tirar algumas dúvidas que costumam surgir quando nós falamos do batismo em águas. Terceiro, encorajar cada novo convertido a fazer valer a sua fé para que dessa forma, de uma maneira consciente e voluntária, ele decida por obedecer o mandamento do Senhor e descer as águas batismais para glorificar o Senhor que ele salvou. Desejo de coração que esse estudo seja muito proveitoso para a sua vida. Você vai acompanhar o texto na lição com as suas respectivas referências e aqui você vai ter o resumo para que o seu aprendizado seja completo. Ao encerrar os dias do seu ministério terreno, o Senhor Jesus Cristo reuniu os seus discípulos para passar a eles as últimas instruções antes que ele voltasse ao céu e se assentasse à destra de Deus. Quando isso aconteceu, o Senhor Jesus Cristo deixou os discípulos o que nós chamamos de grande comissão, que foi a ordem para que os discípulos pregassem o Evangelho a toda criatura, levando os discípulos que eles haveriam de formar na sua obra missionária, na sua ação de evangelização, a obedecerem à palavra de Deus e descerem as águas batismais como um símbolo da fé que eles receberam e da nova vida que eles se propunham a fazer. Essa ordem foi dada especificadamente em dois textos da Bíblia. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, e Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, são os textos que foram utilizados na referência bíblica. Dessa forma, através do batismo em águas, esses novos discípulos haveriam de identificar para o mundo que a realidade interior que eles haviam vivido, ao receber a fé, ao crer em Cristo como Salvador e ao serem perdoados dos seus pecados, se refletiria na parte externa de suas vidas e eles mostrariam isso publicamente através do rito do batismo. Dessa forma, o batismo em águas nada mais é do que uma confissão pública, um testemunho público daquilo que o Espírito Santo fez interiormente na vida do discípulo quando ele creu no Evangelho de Jesus Cristo e recebeu desse modo a salvação eterna. Ele deve ser ministrado uma única vez na vida do discípulo. E a partir desse momento em que o discípulo desce as águas batismais, ele está sinalizando publicamente que se compromete com a fé cristã, se compromete com o seu Deus e decide voluntariamente obedecê-lo, e ele então pode ser introduzido na igreja cristã e como membro do corpo de Cristo, ele pode agora se envolver com todas as ações que a igreja procura desenvolver na multiplicidade dos seus ministérios para honrar
e glorificar o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O batismo ele deve ser ministrado por um ministro devidamente qualificado para essa finalidade. Nós observamos na Bíblia Sagrada que o batismo ele foi ministrado num primeiro momento pelos discípulos de Cristo e logo em seguida, quando a igreja vai avançando, os apóstolos dão continuidade nesse ofício, até que nós vemos já no término das histórias bíblicas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo orientando os seus discípulos que deixassem em cada cidade presbíteros devidamente constituídos, segundo as instruções que estão claramente expressas na Bíblia Sagrada, certamente com o propósito de que, qualificados para essa finalidade, eles pudessem dar sequência na obediência a esse rito e, dessa maneira, levar multidões de discípulos à fé para honrarem e servirem ao Salvador Jesus. A simbologia do batismo ela é muito bonita, porque o batismo ele é um mergulho na nova vida do reino de Deus. Quando ele é realizado por imersão, e essa é a forma que a Igreja Pentecostal Reformada faz a ministração do batismo preferencialmente, o discípulo ele é mergulhado na água, simbolizando dessa forma que ele está morrendo para a velha vida de pecados que ele tinha. Em seguida, ele é tirado da água, e ao ser tirado dali, nós estamos simbolizando que pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, esse discípulo renasce para uma nova vida de fé e de obediência ao Senhor, empoderada pela graça de Deus que o capacita a renunciar ao pecado e a viver a novidade de vida que o Evangelho promete e a liberdade de serviço e de adoração que nós podemos ter graças à obra perfeita que foi efetuada pelo Senhor Jesus quando ele morreu na cruz do Calvário por nós. Desse modo, o batismo ele está simbolizando publicamente para as suas testemunhas aquilo que o Espírito Santo já fez no coração do discípulo, dando-lhe a realidade da nova vida e a certeza da sua salvação, e agora, pelo rito, propiciando para ele ser introduzido na comunidade cristã. Todas as vezes que nós viemos a uma sala de discipulado, é comum nós termos diversas perguntas sobre o batismo, porque o batismo ele tem uma importância muito grande para a igreja. É fato que existem algumas aglomerações e ajuntamentos de pessoas que tratam o batismo como um simples banho de água. Não é o nosso caso. Nós entendemos que aquilo que foi devidamente ordenado pelo Senhor Jesus carrega um peso espiritual muito forte, e o batismo, por ser um símbolo da obra que foi realizada no coração do discípulo pela ação do Espírito Santo, ao iluminá-lo sobre a verdade do Evangelho e levá-lo à conversão, isso deve ser feito com toda a responsabilidade, deve ser feito com toda a autoridade que a Bíblia atribui a esse rito introdutório da fé. Então, a partir desse momento, eu quero responder rapidamente para vocês algumas perguntas que sempre acontecem a respeito do batismo em águas. Vocês vão poder ver as referências que estão na revista e algumas delas, obviamente, eu vou mencionar aqui durante as minhas palavras, mas acompanhe. Primeira pergunta: por que a Igreja Pentecostal Reformada não batiza crianças? Nós fazemos a opção, dentro da tradição cristã, pelo credo-batismo e não pelo pedobatismo. Temos consciência que somos uma igreja reformada e que boa parte das igrejas reformadas pratica o pedobatismo e não temos, de nenhuma forma, um pensamento sectário com respeito à nossa posição. Não nos julgamos superiores por fazermos opção de um em detrimento pelo outro. Mas, obviamente, nós precisamos explicar as razões pelas quais nós optamos por batizar pessoas apenas depois que elas se identificam como discípulos de Jesus Cristo. Primeiro ponto, nós não vemos na Bíblia argumentação suficiente que comprove e autentique o batismo de crianças como uma prática válida pela igreja. Obviamente, temos consciência que nos momentos em que a Bíblia faz silêncio, ela pode estar tanto abonando como desabonando uma coisa. A Bíblia não traz para a gente nenhum registro de como que a segunda geração de cristãos lidou com os filhos que nasceram em famílias que já são cristãs. Todo o testemunho que nós temos no Novo Testamento trata da forma como a incursão do Evangelho naquela primeira sociedade fez com que homens e mulheres arrependidos dos seus pecados
descessem as águas batismais. Então, não há um testemunho bíblico sólido de que crianças tenham sido batizadas também. Nós temos uma referência que é a principal referência usada pelas igrejas reformadas para sustentar o pedobatismo, que é o fato de que a circuncisão, que era o sinal de aliança e o sinal introdutório do povo de Israel para que esse fosse introduzido na aliança com Deus, era praticado em crianças recém-nascidas e por conta disso, o batismo pode simbolizar de uma certa forma a nova circuncisão, a continuidade da circuncisão e desse modo, os filhos de casais crentes deveriam ter um rito que os introduzisse na comunidade cristã. Embora, como afirmei anteriormente, nós respeitamos muito tal posicionamento, nós entendemos que, por crermos no sola Escritura, devemos sustentar todos os nossos posicionamentos com aquilo que a Bíblia diz com clareza. E nós não vemos, por conta disso, o respaldo para que pessoas que ainda não têm consciência dos seus pecados e que ainda não são discípulos formados pelo Senhor Jesus, possam descer as águas batismais. Pelas instruções de Jesus, o batismo deveria ser feito mediante a pregação do Evangelho. E nós não pregamos o Evangelho para recém-nascidos. Pelas instruções de Jesus, o batismo deveria ser ministrado àqueles que anteriormente foram formados discípulos ou pelo menos foram notificados da realidade da fé e daquilo que Deus estava fazendo no mundo através de Jesus. Um recém-nascido não pode participar disso. Quando nós vemos na inauguração da igreja em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado com poder ali e as primeiras 3.000 almas se converteram, o ato do batismo que sucedeu aquele evento foi precedido por uma pregação poderosa de Pedro, apresentando o Evangelho e conclamando as pessoas a se arrependerem de seus pecados. Todas essas referências dão para nós esse sentido de que essas pessoas primeiro foram esclarecidas das verdades espirituais para então participarem dos ritos que tais verdades apontavam. Desse modo, nós fazemos uma opção bastante segura e bastante consciência pelo credo batismo. Primeiro você crê, primeiro você é formado e depois você se batiza em águas. Por que ministramos o batismo somente depois de discipular as pessoas? Nós entendemos a seriedade por trás do ato do batismo e percebemos que aquele que recebe o batismo em águas como seu rito introdutório para entrar na comunidade cristã, ele deve estar plenamente esclarecido daquilo que ele deve viver e fazer após o batismo e daquilo que ele não deve. Dessa forma, para evitarmos um pragmatismo morto, estéril, que nos leva a produzir números, mas não a produzir obras para a glória de Deus, e por não termos a preocupação de cumprirmos metas e tantas outras coisas, porque nós entendemos que como somente o noivo que é Cristo conhece a sua noiva, o Senhor vai acrescentar na comunidade aqueles que Ele deseja que façam parte dela. Por isso, nós temos o cuidado de primeiro prepararmos as pessoas para somente depois levarmos as águas batismais. Como o batismo deve ser ministrado? Existe dentro da tradição cristã duas formas de batismo bastante distintas. Existe o batismo por imersão, que é a opção que nós da Igreja Pentecostal Reformada fazemos, no qual o candidato ao batismo ele é mergulhado todo o seu corpo na água, e existe o batismo por aspersão, que é aquele em que a água é borrifada 3 vezes na cabeça da pessoa, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Dentro da história da Igreja, o batismo por imersão claramente foi a opção inicial dos discípulos de Jesus Cristo, mas o Didaquê, que é o documento antigo cristão mais conhecido, a parte do Novo Testamento, ele recomendava que em situações em que o batismo deveria ser ministrado, mas não havia água suficiente para mergulhar o corpo, que o rito poderia ser feito por aspersão. Para padronizar o rito para qualquer tipo de localização e de qualquer espaço, seja em lugares que estão afastados de fontes de águas, a Igreja, em algum momento da sua história, padronizou o batismo por aspersão, e esse gesto de borrifar água na cabeça acabou se tornando um rito padrão em boa parte das igrejas. Por exemplo, o próprio catolicismo romano e boa parte das igrejas reformadas faz dessa forma o batismo até os dias de hoje. Nós optamos por ficar
com o significado bíblico da palavra batismo, que é o mergulho, que é a imersão, mas em situações extremas, em que o candidato ao batismo não pode mergulhar em água, nós também entendemos que o batismo por aspersão pode ser ministrado. Então, preferencialmente, nós mergulhamos, mas em situações extremas, nós também entendemos que não há nenhum demérito em você sinalizar o rito introdutório através da aspersão. O batismo ele não perdoa pecados. Algumas tradições cristãs tratam o batismo como a lavagem dos pecados, mas nós não encontramos na Bíblia Sagrada essa perspectiva. O que nós vemos é o batismo ser tratado como a indagação de uma boa consciência para com Deus. O que isso significa? Que a partir do momento que eu tenho plena e total consciência de que eu fui perdoado dos meus pecados, de que eu estou vivendo uma nova vida na presença de Deus, de que eu estou vivendo uma fé viva e operante na graça de Deus, eu preciso sinalizar isso de alguma forma, e então o batismo entra como essa indagação de uma boa consciência. Eu estou fazendo isso daqui porque eu tenho consciência daquilo que Deus operou no meu coração através do Espírito Santo. Nós vemos, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 3 e no versículo 21, que o apóstolo não considera o batismo como um ato de purificação. Então nós, da mesma forma, entendemos que o batismo não perdoa os pecados, mas ele sinaliza de que nós já fomos perdoados por Deus. Nas poucas passagens bíblicas em que parece haver alguma noção ou algum entendimento de que esse ato pode lavar o pecado de alguém, nós entendemos pelo contexto que sempre aconteceu anteriormente a pregação do Evangelho, a comunicação da Boa Nova e o arrependimento de pecados, esses sim, determinantes para a purificação, e só então o batismo aparece. Então nós fazemos essa distinção. O batismo não lava os pecados, mas o batismo demonstra que os meus pecados já foram lavados. Existe, biblicamente ordenada por Deus, uma fórmula batismal. Então nós não podemos efetuar o batismo bíblico sem recorrermos a essa fórmula. E que fórmula é essa? A pessoa deve ser batizada em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a instrução dada pelo Senhor Jesus para que os seus discípulos fizessem o batismo dos discípulos que eles haveriam de formar, pregando o Evangelho da graça de Deus. Existem alguns movimentos sectários que, por exemplo, recomendam que o batismo seja feito somente em nome do Senhor Jesus Cristo, recorrendo, por exemplo, ao texto de Atos capítulo 2, em que Pedro ele fala que arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Nesse momento aqui, nós precisamos ser muito honestos com a leitura do texto para nós não incorrermos em nenhum tipo de desvio doutrinário. É improvável que Pedro, que ouviu da boca de Jesus Cristo que o batismo tem que ser ministrado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, apresente pouco tempo depois uma fórmula distinta para o batismo e dessa maneira pervertendo aquilo que o seu mestre lhe ensinou. Quando Pedro fala do batismo em nome de Jesus Cristo, ele está falando na autoridade de quem ele está batizando. Aquele povo que recebeu primariamente o Evangelho conheciam vários tipos de lavagem cerimonial. Eles tinham a própria purificação cerimonial judaica feita com água. Eles conheciam o batismo de João Batista e agora eles estavam sendo apresentados a uma terceira forma de lavagem cerimonial. Então, quando Pedro fala do batismo em nome de Jesus Cristo, ele está dizendo do batismo que Jesus Cristo ensinou os seus discípulos a praticarem. Ele não está introduzindo uma fórmula adicional. Por isso, batizar em nome de Jesus Cristo somente não é bíblico, e acrescentar em nome de Jesus Cristo, antecedendo isso a fórmula trinitária, também é desnecessário. Se você foi batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo por um ministro devidamente qualificado, você foi batizado segundo a palavra de Deus e o seu rito introduziu você no corpo de Cristo e no plano de Deus. Pode ter certeza disso. É importante frisar também que o batismo não salva ninguém. A salvação é pela fé somente. O único ponto que nós precisamos frisar
é que essa hipergraça pode nos levar a pensar que o batismo é desnecessário dentro do propósito de Deus para a salvação dos pecadores. Então existem igrejas que pregam que é o batismo que salva, e existem igrejas que pregam que a fé salva, e se você tem fé, independe se você batizou ou não. E nós não queremos incorrer nem num erro e nem em outro. Nós entendemos que a salvação é pela fé e que todo salvo deve se batizar em água, porque se a salvação implica em obediência a Cristo Jesus, eu fui salvo pela graça, mas eu fui salvo para obedecer a Cristo, obedecer o mandamento do batismo é um passo inicial nessa nova vida que eu estou desenvolvendo. Então, todo aquele que foi salvo dos seus pecados, ele vai sentir um desejo intenso para descer as águas batismais. Então, o batismo não salva, mas todo salvo deseja ardentemente batizar-se o quanto antes. Outra pergunta muito corriqueira em salas de novos convertidos, em curso de discipulado. Eu fui discipulador no movimento pentecostal por 10 anos, antes de me tornar ministro da igreja. Se eu preciso ser perfeito para me batizar. Essa é fatal, sempre vai ter. Algumas pessoas temem o batismo, primeiro, porque elas entendem que a vida cristã é uma vida de perfeição e que depois do batismo elas não poderão errar mais. Por conta disso, elas vão adiando o batismo porque elas não se sentem corretas o bastante para poderem se submeter ao rito. Quase sempre quando essa pergunta surge, a pergunta que eu faço é a seguinte: você acha que depois que se batizar, você vai ter que ser perfeito? A pessoa responde que sim, muitas vezes. E eu pergunto para ela: e é correto ser imperfeito sem batismo? E a pessoa coça a cabeça, não entende o que eu perguntei, e aí eu consigo trabalhar na mente dela. Na verdade, os cristãos, eles não têm a perfeição como um alvo a ser atingido na sua totalidade. Essa perfeição absoluta é considerada por nós como uma utopia. O nosso objetivo, o desejo do nosso coração é melhorarmos em Cristo Jesus dia após dia. Mas a perfeição absoluta só vai ser atingida no céu. Então, quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo que nós não queremos mais a velha vida de pecado que nós tínhamos, a velha vida de excessos que cometíamos, e principalmente, nós não queremos mais viver uma vida à parte do plano de Deus para nós. Ao me batizar, eu estou fazendo algumas afirmações, nenhuma delas referentes à perfeição absoluta. Eu estou dizendo, primeiro, eu quero batalhar para pecar cada vez menos e para com isso honrar o meu Senhor. Segundo, eu estou afirmando que me tornei discípulo de Cristo e como discípulo eu quero ser ensinado, instruído, corrigido se necessário para poder melhorar na presença dele. Terceiro, eu não reconheço salvação à parte de Cristo, por isso eu mergulho no seu plano de salvação e renasço para uma vida nova em sua presença. Então, não há necessidade de temer o batismo em águas, porque depois do batismo você vai falhar. Todos os cristãos vão tropeçar em alguma escala depois de obedecerem o mandamento do batismo. Mas todos eles, se nasceram de novo, não vão tropeçar fatalmente e nem para a perdição, mas cada tropeço vai ser uma oportunidade de aprendizado para que melhorem na presença de Cristo e cresçam enraizados nele, dia após dia. Outra pergunta muito tradicional: se eu já fui batizado em uma igreja cristã, eu devo me batizar de novo? Conforme nós lemos em Efésios capítulo 4, versículo 5, existe um só batismo. Então, se você, ao se batizar, você estava consciente da sua situação, consciente dos seus pecados, você sabe o que você fez, você tem uma plena consciência de que aquele mergulho que você deu foi segundo a revelação bíblica e você procurou viver de uma forma correta, concreta diante de Deus, mas precisou trocar de igreja, teve um período afastado, está voltando para os caminhos do Evangelho. Dentro dessa situação, não há necessidade alguma de você se batizar de novo. Não tem esse motivo. Você precisa se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo e buscar nele o perdão e a oportunidade para continuar firmado na presença dele. Agora, se você é oriundo de uma seita cristã, se você tomou um banho e não se batizou, se ao mergulhar na água você não teve ideia do que você estava fazendo, mas foi um estímulo emocional, psicológico, nós na Igreja Pentecostal Reformada recomendamos sim, para que você tenha uma boa consciência diante de Deus,
que você se batize novamente. Que na verdade não seria nem batizar-se novamente, mas batizar-se corretamente pela primeira vez. Ao longo dos anos em que eu passei no movimento pentecostal, muitas pessoas oriundas de igrejas neopentecostais, quando chegavam na igreja e buscavam orientação, a primeira pergunta que eu fazia era essa: o que significa batismo para você? Quando a pessoa falava para mim, olha, batismo era porque eu me arrependi dos meus pecados, eu queria uma vida nova diante de Deus, e então eu fui lá e desci as águas. Ok, pode ser aceito membro sem passar pelo batismo. Agora, muitas vezes, quando eu perguntava o que é o batismo, a pessoa falava, olha, não tenho ideia, mas o pastor mandou ir lá, eu mergulhei e saí, mas eu não sei o que eu fiz. Nessas situações específicas, eu sempre encaminhava a pessoa para o discipulado e recomendava que ela se batizasse novamente. Na Igreja Pentecostal Reformada, o nosso conceito é o mesmo. Se a pessoa tem consciência do que o batismo é, e tendo recebido o batismo por um obreiro devidamente qualificado para isso, procurou viver para a glória de Deus, nós aceitamos esse batismo sem nenhuma ressalva. Agora, sem que exista uma consciência do que foi feito, nós recomendamos que a pessoa compreenda as verdades essenciais da fé e obedeça a palavra de Deus para adorar de forma correta ao seu Criador. Eu espero que essas instruções tenham ajudado você. Você vai ter o complemento aí da sua formação dentro do ensinamento sobre o batismo na sua revista do discipulado. E o desejo do meu coração é que você tome essa decisão, se já não tomou, e obedeça a palavra de Deus e dessa forma seja introduzido na comunidade cristã e juntamente conosco venha adorar a Deus. Que Ele te abençoe em nome de Jesus.